sessão solene, onde serão homenageadas pessoas importantes do nosso município. Em nome de todos os vereadores, obrigado pela presença de vocês. Solicito ao cerimonial que proceda com os trabalhos previstos. Bom dia a todos. Nesta data tão importante em que nosso município comemora 70 anos de emancipação política, é com muita honra que recebemos nessa casa nossos cidadãos, autoridades da nossa comunidade e da região. A todos vocês, nossas cordiais saudações e agradecimentos. Se fazem presentes nesta sessão solene os excelentíssimos senhores vereadores: Edinaldo Honório da Silva, presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo, partido do PL. Cleberson Colli, vice-presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo, partido PSD. Márcio Alessandro Fernandes, primeiro secretário da Câmara Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo, partido PL. Tiago Vieira da Paz, segundo secretário da Câmara Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo, partido PL. Armando de Meira Garcia, partido Podemos. Evandro Batista de Souza, partido PSD. Fernando Fernandes de Oliveira, partido PP. Leandro Albuquerque Aleixo da Silva, partido PSD. E Marco Antônio Fiore Cordeiro, partido PSD. Nesse momento, passaremos a compor a tribuna de honra dessa sessão solene. Convidamos o excelentíssimo senhor William César Viega, prefeito municipal de Santa Cruz de Monte Castelo, e sua esposa, Carla Michele Favone Viegas. Justificamos a ausência do vice-prefeito Valdeci Anacleto de Araújo por motivos de saúde. Convidamos os procuradores jurídicos doutora Adriana Cristina Freitas e doutor Roberval dos Santos Ribeiro, da Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo. Cumprimentamos os secretários municipais Carmen Valéria Oliveira Pinho, Juliana Galiza Mendes Borges, Jaqueline Ricardo Micheletti, Michele Rodrigues de Souza Vizini, Rodrigo Martins Muniz, Antônio Cordeiro dos Santos e o chefe de gabinete Emerson Soares. E convidamos o senhor Elton Miranda Martins, secretário administrativo, representando todos os secretários da Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo. Cumprimentamos os diretores da Rede Municipal de Ensino, Lilian Raíssa Moreira Micheletti, Karina Aparecida Antero de Aguiar, Célia Regina Algarte da Cunha Veiga, Silmara de Lima, Roseli Ferreira Bertacchini e Alexandra Tarifa de Freitas Garcia. E convidamos a senhora Cecília Roscos Marçal, diretora da Escola Municipal Aníbal Israel Liute, representando todos os diretores e professores do município de Santa Cruz de Monte Castelo. Cumprimentamos os diretores da Rede Estadual de Ensino, Exídio Biasi Rede, Vanilda Fialho de Carvalho, Armênio Marques Ribeiro, e convidamos a senhora Caterine Aparecida Schemberg Bardi, diretora do Colégio Estadual Cívico-Militar Santos Dumont, representando todos os diretores e professores da Rede Municipal de Ensino do município de Santa Cruz de Monte Castelo. Convidamos o senhor Francisco Antônio Boni, assessor especial da Casa Civil do Estado do Paraná. Convidamos o pastor Moisés Ambrósio da Rocha, representando todos os pastores e as igrejas evangélicas de Santa Cruz de Monte Castelo. Convidamos o senhor Exídio Biasi Rede, vice-presidente do Rotary Clube de Santa Cruz de Monte Castelo. Convidamos a senhora Kátia
Cristina Garrido, presidente da Associação Comercial do município de Santa Cruz de Monte Castelo. Convidamos a senhora Marina Bertaglia Vieira Antunes, presidente da APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santa Cruz de Monte Castelo. Neste momento, passaremos a receber os nossos convidados que serão homenageados esta manhã, nesta sessão solene, que serão recepcionados pelo presidente da Câmara, Edinaldo Honório da Silva, e o vice-presidente Cleberson Colle. Os homenageados desta noite serão Carlos de Souza Silva, Paulo Roberto Justo Pires, João Fernandes de Souza, Anilson de Jesus Michelete, Irene Fazan, José Alves, Elídio Prieto e Aparecida Zanqueta Meca. Feita a composição da tribuna de honra desta sessão solene e nossos homenageados em seus devidos lugares, peço a todos que se posicionem de pé para cantar o hino nacional do Brasil e, em seguida, o hino de Santa Cruz de Monte Castelo. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que os
Teu nome evoca páginas gloriosas de nossa história. Dentro da história nasceste, minha querida cidade. Predestinada a guardar para todo sempre um nome para nós todos. Motivo de orgulho maior, minha querida Santa Cruz de Monte Castelo. Hei de amar-te eternamente. Santa Cruz de Monte Castelo, és um nome coberto de glória, pelos feitos audazes e belos, devotos que ficaram na história. Santa Cruz de Monte Castelo, meu abençoado torrão. Santa Cruz de Monte Castelo, meu relicário, minha oração. Santa Cruz de Monte Castelo, meu abençoado torrão. Santa Cruz de Monte Castelo, meu relicário, minha oração. Feita a composição da tribuna de honra dessa sessão solene e nossos homenageados em seus devidos lugares. Embaixo, Nadinho. Desculpa. Solicito o cerimonial que faça a leitura dos ofícios recebidos. Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Senhor Presidente, o deputado que o presente subscreve
no uso de suas atribuições regimentais, requer, após ouvido o soberano plenário, o registro na ata dos trabalhos da presente sessão de um voto de congratulações ao município de Santa Cruz de Monte Castelo pela comemoração de seu aniversário. Requer ainda seja dada ciência ao prefeito municipal e ao presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Curitiba, 17 de novembro de 2025, delegado Tito Barrichello, deputado estadual. Santa Cruz de Monte Castelo, localizada no noroeste do Paraná, é um município que se destaca por sua rica história de colonização e desenvolvimento. O nome da cidade reúne duas homenagens significativas. Santa Cruz fez referência à Companhia Comercial e Colonizadora Santa Cruz, primeira imobiliária e atual na região, enquanto Monte Castelo é uma lembrança dos soldados brasileiros que partiram da tomada de Monte Castelo, na Itália, durante a Segunda Guerra Mundial. A denominação foi idealizada por Júlio Mariucci, um dos fundadores da cidade. Até a década de 1950, as terras onde hoje se encontra Santa Cruz de Monte Castelo pertencia ao governo estadual. A partir deste período, foram requeridas por Orlando Leite, Ernesto Brito Cavalcante, Manuel Boaventura e outros pioneiros, que se tornaram grandes proprietários. A companhia foi responsável por planejar e lotear o território, aplicando técnicas urbanísticas modernas para a época. A fertilidade das terras, o clima ameno e a abundância de florestas atraíram muitas famílias interessadas em se estabelecer na nova região. Ainda em 1951, chegaram os primeiros colonos, entre eles as famílias de Laurindo Madureira, João Mariucci, Lamartine Cunha e Lucas Ortega Pérez. A primeira construção erguida foi uma casa de madeira feita pelo carpinteiro José Bento de Carvalho, que serviu como escritório da companhia. A partir deste ponto, o povoado começou a se desenvolver rapidamente em meio à mata nativa, dando origem ao núcleo urbano que se transformaria em cidade. O processo de formação administrativa do município começou em 1953, quando, pela Lei Estadual número 13, Santa Cruz de Monte Castelo foi elevada à categoria de distrito, integrando o município de Paranavaí. No ano seguinte, pela Lei Estadual número 253, o distrito foi elevado à categoria de município, desmembrando-se de Paranavaí. A instalação oficial ocorreu em 30 de novembro de 1955, data que marca o início de sua autonomia política e administrativa. Em 1980, a Lei Estadual número 7.368 criou o distrito de Santa Esmeralda, que passou a integrar o território municipal. Desde então, Santa Cruz de Monte Castelo é composta por dois distritos, Santa Cruz de Monte Castelo e Santa Esmeralda. Hoje, o município preserva com orgulho sua história e continua sendo um exemplo de planejamento urbano aliado à preservação ambiental. Sua economia tem base sólida na agricultura e sua população é conhecida pela hospitalidade, pelo trabalho e pela dedicação em manter vivas as tradições culturais da região. Santa Cruz de Monte Castelo celebra sua emancipação política em 30 de novembro, data que representa não somente o início de sua trajetória como município independente, mas também o espírito de união, coragem e perseverança de seu povo. Parabéns a Santa Cruz de Monte Castelo, terra acolhedora e próspera, que honra suas raízes, preserva sua história e segue construindo um futuro de desenvolvimento e orgulho para todo o Paraná. Neste momento, passaremos a entrega das placas que homenageiam nossos cidadãos aqui presentes pelos seus relevantes serviços prestados à comunidade montecastelense.
Convidamos o vereador Fernando Fernandes de Oliveira, autor da proposição que homenageia o senhor Carlos de Souza Silva, para fazer a entrega da placa e o uso da palavra. Homenageado Carlos de Souza Silva, vereador proponente Fernando Fernandes de Oliveira. Carlos de Souza Silva, nascido no dia 24 de novembro de 1956, na cidade de Porecatu, estado do Paraná. Filho de Juvenal Martins da Silva e Angelina de Souza Silva. Chegou em Santa Cruz de Monte Castelo aos 8 anos de idade. Na adolescência, seu primeiro registro em carteira foi em 1º de maio de 1978, onde trabalhou no posto de combustível Alto Posto 4 Irmãos, dos irmãos Liute. No dia 2 de fevereiro de 2001, foi nomeado motorista pelo Concurso Público Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo. Em data de 30 de novembro de 2021, se aposentou. Casou-se com Maria das Graças Gomes da Silva, no dia 6 de agosto de 1980. Dessa união, tem 2 filhos, Elaine Cristina e Carlos de Souza Silva Filho. Tem 2 netos, Davi e Sara. Esse é Carlos de Souza Silva, que recebe hoje as homenagens da Câmara dos Vereadores. Bom dia a todos. Quero aqui, em nome da minha esposa e da minha filha, agradecer a presença de cada um que se faz presente aqui, nos visitando hoje aqui. Em nome do nosso prefeito aqui, William, quero agradecer a todos os vereadores. Em nome do ex-prefeito Framboni, quero agradecer toda a tribuna de honra que nos faz presente também aqui nesse momento. Aqui em Santa Cruz de Monte Castelo, como eu falo, todo ano a gente tem essa homenagem aos munícipes, né, que sempre fizeram muito a Santa Cruz de Monte Castelo. E todo ano, quando você chega aqui, são pessoas valorosas, e no outro ano também. E nesse ano não poderia ser diferente, né? Temos aqui o Nilson, uma grande pessoa, empresário aqui do ramo da marcenaria, acho que foi um dos pioneiros aqui no município, né, Nilson? Temos aqui o nosso amigo João Fernandes, conhecido João Galinha. Acho que todo mundo já foi treinado pelo João aqui nesse Monte Castelo. Dona Nena, sempre linda, charmosa. Parece que o tempo não passa para a senhora, viu, Dona Nena? A senhora continua linda, como sempre, muito charmosa, viu? Seu Zé Menino, grande pessoa também aqui, hoje representando aqui. Tiago homenageou, Lídio, Dona Irene também, que muitos nos ajudou aqui nesse município, né, Dona Irene? Trabalhou muito aqui por essas crianças de Santa Cruz de Monte Castelo também. E o Paulo, um rapaz novo, mas também muito importante para o município, rapaz empresário, médico aqui no nosso município também, que já ajudou a curar a dor de muitos aqui nesse Monte Castelo. E o meu homenageado, né? Carlos, eu sempre falo que Deus nos dá a oportunidade, às vezes, de refazer as coisas, né? E eu fui vereador por 8 anos também, não tinha homenageado o Carlos, mas eu sabia que quando Deus me desse a oportunidade de voltar a essa casa, eu já tinha em mente que o Carlos seria essa pessoa. Carlos faz parte da minha vida há muito tempo. Carlos, no momento mais difícil da minha vida, quando eu ainda era uma criança, com 14 anos, quando minha mãe faleceu, eu lá em Paranavaí,
sozinho lá, porque o resto da família estava na correria para mexer com a liberação do corpo, e o Carlos estava lá, na Santa Casa, não estava com ele, e ele me viu lá, me deu todo o suporte que eu precisava. Quando chegamos aqui, o velório da minha mãe foi lá em Querência, o Carlos prontamente me pegou aqui, junto com a Graça, eu lembro até hoje, e me levou lá. E Deus tinha um propósito naquele momento. Eu, uma criança de 14 anos, eu nunca imaginava que um dia eu e o Carlos ia ser companheiros de serviço, colegas de profissão. Nisso, eu acredito que eu ainda trabalhei com o Carlos, acho que uns 10 anos, né, Carlos? Nós trabalhamos junto, né? E o Carlos sempre com aquela paciência, aquele mesmo amor, aquele mesmo carinho que ele teve comigo naquele dia, eu consegui ver o que ele fazia nesses 10 anos com aquelas pessoas. E eu pude ainda mais, Carlos, te admirar pelo coração que você tem, pela pessoa que você é. Carlos também, quando meu finado sogro teve um problema com câncer, o Carlos também auxiliou a minha esposa, a família dela, lá em Maringá. E Deus quis que hoje eu possa estar fazendo pelas pessoas o que o Carlos fez por mim, fez pela minha esposa. Então, Carlos, muito obrigado mesmo por você ter aceitado esse convite. Eu sabia que não ia ser fácil trazer você aqui, mas a Elaine, a Graça, o Carlinhos conseguiu, viu, Carlos? Muito obrigado mesmo, de coração. Tenho certeza que você será a pessoa que eu vou levar no meu coração para o resto da minha vida, tá? Muito obrigado e bom dia a todos. Convido o vereador Marco Antônio Fiore Cordeiro, autor da proposição que homenageia o senhor Paulo Roberto Justo Pires, para fazer a entrega da placa e o uso da palavra. Homenageado Paulo Roberto Justo Pires, vereador proponente Marco Antônio Fiore Cordeiro. Paulo Roberto Justo Pires, nascido em Santa Cruz de Monte Castelo, estado do Paraná, no dia 25 de janeiro de 1986, filho de Leônidas Costa Pires, o Zebu, e Elisete Matias Justo Pires. Quando criança, começou a trabalhar na empresa de seu pai e também em um mercado da cidade, supermercado predileto. Após esse período, saiu para jogar bola e, posteriormente, fazer faculdade de fisioterapia, ramo no qual exerce até os dias de hoje, na sua cidade. Casou-se com Michele Ferreira Ramos no dia 29 de outubro de 2011. Tem 2 filhos, Maria Eduarda e Leonardo. Esse é Paulo Roberto Justo Pires, que recebe hoje as homenagens da Câmara dos Vereadores. Bom dia a todos. Em nome do prefeito William, eu cumprimento a todas as autoridades aqui presentes. Em nome do meu pai Antônio, eu cumprimento todos que nos deram a honra de estar nessa manhã de domingo aqui. Hoje eu vim falar do meu homenageado, que é quase da família. O meu pai trabalhou 32 anos junto com o pai dele, que o saudoso Zebu, que eu queria ter tido a honra de homenagear ele também nessa casa. O Zebu foi vereador, tem um dos comércios mais antigos aqui, que hoje
o Paulo está de frente, está levando o comércio com uma perfeição danada, só mantendo o nome da empresa, honrando o pai dele. E só tenho a agradecer ao Paulo, como muitas outras pessoas. O que ele já fez para tanta gente, um coração enorme. E é isso. Um agradecimento de todos pelo dia e um bom domingo a todos. Convido o vereador Armando de Meira Garcia, autor da proposição que homenageia o senhor João Fernandes de Souza, para fazer a entrega da placa e o uso da palavra. Homenageado João Fernandes de Souza, vereador proponente Armando de Meira Garcia. João Fernandes de Souza, natural de Itapetinga, estado da Bahia, nascido aos 15 de dezembro de 1966. Filho de Olegário Fernandes de Souza e Alice dos Santos Souza. Chegou em Santa Cruz de Monte Castelo no ano de 1969. Começou a trabalhar com seu avô na roça. Casou-se no dia 29 de dezembro de 1994 com Roseli Aparecida Pinze de Souza. Tem um filho, João Vitor. Esse é João Fernandes de Souza, que recebe hoje as homenagens da Câmara dos Vereadores. Gostaria de convidar as crianças, os atletas, para fazer foto com o homenageado. Bom dia a todos. Antes de começar, eu preciso fazer um agradecimento especial à minha família, que está aí presente, a Nair, a minha nora Malu, meu filho Germano, a família do João, a Rose e o já homenageado, nosso melhor, como é que é o nome que vocês dão? Personal. Parabéns à família, parabéns à minha família, porque todo esse trabalho realizado eu estou no 4º mandato, o João aí tem uns 30 anos que a gente trabalha junto, 20, né, João? Não fica muito velho. Esse trabalho tem resultado, mas tem resultado porque a família está por trás e é o alicerce de tudo. Ninguém chega a nenhum lugar sem ter a estrutura familiar. Acontece com esses lindos garotos aqui, estão representando o Sub-10. Fomos vice-campeões, tivemos a oportunidade de ser campeão já nesse intervalo, ontem vice-campeão. Mas eu não quero falar de títulos, eu quero falar do João, do trabalho que ele realiza. Não vemos o João um profissional do futsal, que ensina a driblar, que ensina a fazer gol. O João é um profissional, um educador, um mentor acima de tudo. Um exemplo para cada criança que tem a sorte de passar para sua mão. Nós vimos aqui o Fernando, era na foto lá, o Fernando foi atleta, o Leandro. Não que eles são melhores que ninguém, mas esse futuro de Santa Cruz passa pela mão de pessoas como o João, do Jean, o Tarifo, o Naio, o pai dos alunos, os responsáveis, enfim. O João não se limita a ensinar a driblar lá, ele ensina, educa, é um respeito. Vocês viram aqui na entrada,
que lindo, eles vieram cumprimentar. Eles, eu estou dando um exemplo porque eles estão aqui, mas são, não seria milhares, mas você treina mais ou menos uns 300 crianças por ano, não? Mais ou menos, mesmo um pouco. Cada treino do João é uma lição de vida. Ele não está formando atleta simplesmente, está formando cidadão que vão saber lidar com vitórias e derrotas. João Lucas está feliz, o Flamengo foi campeão. Os palmeirenses, o professor está triste, o Palmeiras perdeu. É essa a educação que João passa, né? Ô João, que você continue influenciando essas crianças por muitos e muitos anos. Esse reconhecimento dessa casa aqui, João foi homenageado na quadra, João foi eleito o melhor treinador do Paraná, continua sendo a mesma pessoa e quero que você continue assim, João, para que no nosso trabalho, nossa administração, já melhoramos muito. Prefeito, hoje eu não dei bom dia, prefeito, perguntei, e daí, vai dar certo a van do João lá? Ele falou assim, bora, estamos lutando. Então, vamos buscar sempre melhor. É a quebra do protocolo, eu quero assim dizer, João, que nós, da Câmara aqui, como o Fernando disse, todos os homenageados são muito importantes. A escolha, quando a gente pensa, vai chegar o outro ano, não vai ter. Tem pessoas que dedicam e tal. E você é um desses. Que Deus abençoe você. Quero desejar a todos um Feliz Natal. Que Deus abençoe a todo mundo. E viva Santa Cruz do Monte Castelo. Convido o vereador Evandro Batista de Souza, autor da proposição que homenageie o senhor Anilson de Jesus Micheletti, para fazer a entrega da placa e o uso da palavra. Homenageada Anilson de Jesus Micheletti, vereador proponente Evandro Batista de Souza. Anilson de Jesus Micheletti, nascido no distrito de Ivaína, no dia 27 de maio de 1965, filho de Angelino Micheletti e Irene Xeregato Micheletti, mudou-se para Santa Cruz de Monte Castelo no ano de 1980. Trabalhou com a família em sítios até o ano de 1997. Em 1997, ingressou no ramo moveleiro, juntamente com seus cunhados e sócios, fundando a empresa Castelo Móveis, que iniciou suas atividades com apenas 3 funcionários. No ano de 1999, a empresa já contava com 17 colaboradores, muitos deles jovens que tiveram ali seu primeiro emprego como auxiliares de marceneiro. A Castelo Móveis destacou-se pela fabricação de venda de mesas e cadeiras em todo o estado do Paraná, alcançando também os mercados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. No dia 21 de julho de 1988, casou-se com Elisete Moreira de Oliveira e dessa união tem 3 filhos, Lilian Raíssa, Liliane Rafaela e Wesley Felipe. Avô de 4 netos, João Lucas, Heloísa, Noah e José Arthur. Esse é Nilson de Jesus Micheletti, que recebe hoje as homenagens da Câmara dos Vereadores. Quero cumprimentar aqui o senhor presidente, prefeito municipal. Quero externar aqui também melhoras ao vice-prefeito, que não pôde estar presente. Quero cumprimentar aqui também os que nos honram com a presença, que estão aí na retaguarda. Quero citar aqui, fazer menção do nome do meu pastor, meu líder espiritual, pastor Moisés Ambrósio da Rocha, cumprimentando ele. Eu estendo o cumprimento a todos vocês. Sejam bem-vindos a esse momento tão especial. Também gostaria aqui de
fazer um comentário sobre os homenageados, antes de citar o meu homenageado Anilson de Jesus Michelete, e dizer que eu externo a vocês o meu abraço, também a minha sincera homenagem, porque eu tenho certeza que vocês têm um legado em Santa Cruz do Monte Castelo, é por isso que vocês estão aqui. Bom, nós só podemos homenagear um por vez, né? Mas eu tenho certeza que os vereadores que aqui estão, meus colegas dessa casa, fizeram uma escolha assertiva de pessoas que com certeza têm o nome escrito, que vai deixar o nome escrito também em Santa Cruz do Monte Castelo. Citei aqui algumas autoridades, mas a autoridade maior que eu considero, eu sempre gosto de falar isso porque é verdade, a autoridade maior são vocês que estão aí, que é o povo montecastelense, que tem o poder de colocar um legislador, colocar um prefeito, retirar a hora que vocês querem, através do poder do voto. Externo vocês também a minha gratidão por estar aqui presente, nessa manhã de domingo, né, deixar as suas casas para estar aqui prestigiando esse momento festivo. Bom, falando do meu homenageado Anilson de Jesus Michelete, o texto foi bem completo, não é verdade? Citou algumas coisas aqui sobre o Nilson de Jesus Michelete. Eu conheço ele como Nilson, mas o nome é Anilson. Eu cheguei aqui no ano de 99 em Santa Cruz do Monte Castelo. O meu pai tinha um sonho, eu acredito que ele tem até hoje, né? E eu vou procurar aqui não me emocionar, que meu pai, o sonho dele é ter uma chácara, não é verdade? Viver do seu próprio trabalho. Devido o meu avô que eu não cheguei a conhecer, ele tinha sítios, meus tios, todos eles foram criados, né, no meio rural, só que infelizmente o meu avô colocou a perder. Então todos os meus tios ele tem esse sonho. O meu pai veio para cá e comprou uma pequena chácara ali no distrito, eu não sei se é Ivaína 25, Kebin, é Ivaína ou é essa Esmeralda? Ouro Verde, né? Ouro Verde, aqui próximo a Ivaína. E com 6 meses meu pai não conseguiu ficar, não foi da forma que ele achou. Mas o Nilson, juntamente com seu sócio, me deu a oportunidade, mesmo sem maturidade nenhuma, eu tinha apenas 16 anos, quando ingressei no trabalho na Castelo Móveis. E eu não vou citar o que a Castelo Móveis fazia, porque já foi citado aqui, né? Foi uma empresa que deixou o seu legado em Santa Cruz do Monte Castelo, mas eu quero dizer que eu não estou aqui, Nilson, honrando a sua pessoa. Você está me honrando hoje. Me honrando por quê? Porque eu sou do seguinte pensamento. Tudo da nossa vida que nós conquistamos no futuro, nós temos que olhar a trajetória. Não existe sucesso futuro sem uma trajetória do passado e do presente. Nós não podemos perder isso na nossa vida. Tudo que nós conquistamos. E eu, muito jovem, né, e me casei com 17 para 18 anos. O Nilson é o meu padrinho de casamento junto com a sua esposa. E se não fosse o Anilson de Jesus Michelete, a sua família, porque em 99 não havia muito trabalho aqui em Santa Cruz do Monte Castelo. Era uma das empresas mais concorridas, não é, Nilson? Que as mães chegavam lá pedindo trabalho para os seus filhos, porque era uma das empresas que gerava mais emprego em Santa Cruz do Monte Castelo. E eu falo hoje, sem dúvida nenhuma, sem medo de errar. Eu estou em Santa Cruz do Monte Castelo, cheguei a vereador, graças ao voto da população, mas se eu não ficasse aqui, não tivesse um emprego, fosse amparado, ainda porque eu não tinha maturidade nenhuma, volto a dizer, enfatizar aqui. Se fosse pela falta de maturidade, né, Nilson, eu não ficaria lá 3 meses. Então ele me segurou naquele emprego e eu considero a família do Anilson de Jesus Michelete um dos responsáveis pela minha permanência, pelo meu sucesso, pelo meu casamento. Eu quero também aqui externar a minha gratidão à minha esposa, ao meu filho que está ali presente. Nilson, você é uma pessoa importante na minha vida. Ainda que nós nos vemos pouco devido ao trabalho, você trabalha num lugar, eu trabalho em outro, mas a minha gratidão por você é para sempre. Deus abençoe você, a sua família sempre, muito sucesso na sua vida e Deus abençoe todos aqui presentes. Obrigado pela presença.
Convido o vereador Leandro Albuquerque Aleixo da Silva, autor da proposição que homenageia a senhora Irene Fazan, para fazer a entrega da placa e o uso da palavra. Homenageada Irene Fazan, vereador proponente Leandro Albuquerque Aleixo da Silva. Irene Fazan, nascida em Ibuti, estado de São Paulo, no dia 26 de outubro de 1946, filha de Guido Fazan e Maria Rociane Fazan. Chegou em Santa Cruz de Monte Castelo em 27 de agosto de 1955, onde trabalhou como agricultora na Ivaína, na fazenda Santa Ângela do patrão Irmãos Panzani. Foi casada com Laurindo Rossi em 14 de setembro de 1963. Tiveram 3 filhos, Claudemir, Maria de Fátima e Cláudio em memória. Tem 8 netos, Diogo, Amanda, Rian, Serena, Jaqueline, Leandro, Jackson e Jaison. Essa é a Irene Fazan, que recebe hoje as homenagens da Câmara dos Vereadores. Bom dia a todos. Bom dia, gente. Vamos dar uma animada nesse domingão aí, todo mundo chegando da Expo, né? Todo mundo meio cansado. Gente, quero cumprimentar aqui o presidente da Câmara, o senhor presidente Edinaldo Honório. Em nome dele, cumprimento todos os colegas vereadores aqui, o prefeito William, em nome da primeira-dama Michele, todas as mulheres aqui presentes. O vice-prefeito está doente, né? Melhoras para ele também. O ex-prefeito Framboni também, presente aqui. Cumprimento todo especial a todos vocês que compareceram aqui nessa manhã. Sobre os homenageados, todo mundo faz aquela fala. Quero dar os parabéns para vocês, o Nilson, o João, Dona Helena, Carlos, o Zé Menino, Lídio, Paulo está ali, novinho, mas é um grande ser humano. Todos vocês contribuem aí com a história de Monte Castelo. Então, são 70 anos de emancipação política de Santa Cruz de Monte Castelo, e são 70 anos onde a história de uma cidade se encontra com a história de um povo. Então, cada um de vocês contribuiu para que nós chegássemos nesse momento, de certa forma, nessa cidade. Então, parabéns a todos. Sobre a minha homenageada, Dona Irene, é um prazer estar aqui homenageando ela hoje. Dona Irene faz parte da minha infância. Dona Irene, quantas vezes eu queria repetir a merenda da escola e ela deixava, gente. Obrigado mesmo, Dona Irene. Às vezes a gente ia numa fome danada, né, Diogo? Para a escola, é verdade. Chegava lá na fila, falava, Dona Irene, mais uma bolachinha aí para nós aí. Aí a Dona Irene, sempre com o coração aberto para atender nós lá, dava a bolachinha. Dona Irene fez parte da minha infância também, porque eu fui criado junto com o neto dela, o Diogo. A gente sempre ali, brincando ali em torno da onde ela residia. Tinha um campinho de areia ali na antiga ABB. E a gente sempre junto ali, e a Dona Irene sempre com esse amor e esse carinho que ela trazia da escola, ela trazia para a gente ali na casa dela também. E a gente sempre, nesse entorno ali, sempre sendo bem tratado para ela. A história de Santa Cruz do Monte Castelo pertence a você também, Dona Irene. Você faz parte de tudo isso aqui. Deus abençoe você grandemente, que você tenha muitos anos de vida. E é isso, sabe? Estou muito feliz e muito grato a Deus por poder homenagear a senhora aqui nesse dia tão maravilhoso de Santa Cruz do Monte Castelo, que é comemorado aqui os 70 anos de Santa Cruz do Monte Castelo. No mais, gente, bom dia a todos, que Deus abençoe a cada um de vocês e
como o vereador Armando falou, um Feliz Natal aí, tá bom? Um abraço, fique com Deus. Convido o vereador Tiago Vieira da Paz, autor da proposição que homenageia o senhor José Alves, para fazer a entrega da placa e o uso da palavra. Homenageado José Alves, vereador proponente Tiago Vieira da Paz. José Alves, nascido no dia 26 de outubro de 1956, em Santa Cruz de Monte Castelo, estado do Paraná. Construiu sua história com trabalho, simplicidade, dedicação e profundo compromisso com a comunidade. Pai de 3 filhos, Alexandre, Leonardo e Tiago. Rodeado pelo carinho de suas noras e de suas netas, formou ao longo dos anos uma família que enche seu coração de orgulho e que também honra o nome de Monte Castelo. No início dos anos 70, iniciou sua trajetória profissional na antiga Casa Dias, na empresa Vantajosa, na cerealista Monte Castelo e também no ramo cafeeiro, atuando na Cafeeira Bahia. Seu trabalho em todas essas frentes sempre foi marcado pela responsabilidade, pelo empenho e pela disposição em servir. Em 1980, assumiu com grande honra a função de servidor público municipal, atuando ao lado do então prefeito Blaudeci Tenório Sobral. Naquele tempo, quando a estrutura administrativa era reduzida e ainda não havia setores como assistência social, ele exercia múltiplas funções, sempre com lealdade, competência e espírito de colaboração. Era o funcionário que jogava de todos os lados, conhecido e admirado por seu comprometimento. Hoje, morador da Vila Rural, continua sendo uma liderança natural, profundo conhecedor de cada cantinho de nossa cidade. José Alves é um apaixonado por Monte Castelo, sentimento que demonstra e cultiva com orgulho por onde passa. Após encerrar seu ciclo como servidor público, deixou nossa cidade por um período, porém seu coração sempre dizia que um dia voltaria para essa cidade. Assim o fez. Já se passaram mais de 16 anos desde o seu retorno definitivo, reafirmando a cada dia o amor por sua origem e a alegria de dizer: sou filho de Monte Castelo. Esse é José Alves, que recebe hoje as homenagens da Câmara dos Vereadores. Bom dia a todos vocês, bom dia ao nosso presidente Edinaldo Honório, cumprimentar ele, cumprimento todos os nossos amigos vereadores, cumprimento aqui nosso prefeito William, em nome dele cumprimento a todos vocês, primeira dona Michele, em nome dela cumprimento todas as mulheres aqui presentes, ao nosso amigo ex-prefeito Framboni, cumprimento todas as autoridades. Gente, hoje é um dia de muita alegria, né? Monte Castelo completa seus 70 anos, cada homenageado desse aqui tem um pouco da sua história, das suas raízes firmada no nosso Monte Castelo. Cada família de vocês são um exemplo na nossa sociedade. Podemos olhar aqui para cada um de vocês, ver as suas famílias aqui presentes, e isso nos alegra o coração, porque a gente molda a família da gente se espelhando em pessoas boas, de coração bom, de determinação, pessoas honestas, de caráter. Então, cada um de vocês aqui hoje são exemplo para nós. Muito obrigado por fazer as raízes de Monte Castelo serem firmes e fazer a nossa cidade continuar sendo espelho para a nossa região. O Zé Menino é um querido, né, Zé?
menino de ouro, trabalhou com o ex-prefeito Braudeci. Na época, William, não tinha secretariado. Então o Zé fazia todas as funções, né, Zé? Ia lá, apitava na aviação e obras, apitava na saúde, apitava na assistência social e sempre pensando com seu coração nas pessoas, pensando no próximo. Então, Zé, muito obrigado por tudo que você fez por Monte Castelo e continua fazendo, porque onde você passa hoje, cada coisinha que pode ser melhorada em nosso município, você vem e fala, Tiago Messi, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. E a gente escuta com o maior carinho e tenta sempre levar Monte Castelo em outro nível de capacidade, uma cidade nossa harmoniosa. Então, muito obrigado, Zé, parabéns a você, né, por essa homenagem, parabéns a todos os homenageados que aqui estão, que são queridos, conheço um por um, que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos continuar trabalhando por Monte Castelo, para Monte Castelo continuar sendo moldada com as raízes que vocês nos deixaram, estão deixando, e assim a gente vai fazer Monte Castelo se desenvolver. Muito obrigado a todos, um bom dia, que Deus abençoe a todos vocês, bom Natal, bom Ano Novo, viva Monte Castelo, viva nossos homenageados! Convido o vereador Cleberson Colli, autor da proposição que homenageia o senhor Elídio Prieto, para fazer a entrega da placa e o uso da palavra. Homenageado Elídio Prieto, vereador proponente Cleberson Colli. Elídio Prieto, natural de Potirendaba, estado de São Paulo, nascido aos 20 de dezembro de 1949, filho de Alpino Prieto e Ermelinda Esparapam Prieto. Chegou em Santa Cruz de Monte Castelo em 1956. Trabalhou na roça com seu pai e, anos depois, trabalhou no Banco Bradesco. Foi presidente do Clube Recreativo e Esportivo Monte Castelo, presidente da APAI e, atualmente, é comerciante, ministro da Eucaristia e responsável pelo movimento dos focolares. Casou-se com Aparecida Caetano Prieto no dia 22 de julho de 1988. Dessa união tem 2 filhos, Alana e Murilo. Tem 4 netos, Maria Fernanda, Gabriel, Mariá e Melina. Esse é Elídio Prieto, que recebe hoje as homenagens da Câmara dos Vereadores. Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos colegas vereadores. Bom dia, prefeito William, primeira-dama Michele. Em nome do ex-prefeito Trombone, a todas as autoridades, um bom dia a todas as autoridades. Agradecer aí a presença da minha esposa, Fabiana, das minhas filhas, Gabriele e Isadora. Parabéns aí aos nossos homenageados aí. Cada um com a sua história diferente aí, mas cada um foi contribuído e muito com o desenvolvimento aí do nosso município aí. Então, que Deus possa iluminar todos aí e que vocês continuem aí ajudando aí a criar a história do nosso município. Falando do meu homenageado, o Lídio, obrigado por aceitar o convite. Dizer que você agora não faz parte da minha vida, mas agora está fazendo parte da história de vida da minha filha. Para quem não sabe, ela é funcionária do Lídio lá, né? E gosta muito de trabalhar lá com você, Lídio. Uma pessoa aí que merece essa homenagem, sempre participando aí ativamente aí das entidades do nosso município. Eu não sabia que ele foi presidente também do Clube Recreativo, né? Essa importante entidade do nosso município, da APAI. Hoje é ministro de igreja aí, ajudando aí a evangelizar, né, Lídio? Então, muito obrigado aí por tudo que você
você fez aí para o nosso município e tem muito aí a fazer ainda aí. Sempre acreditou no nosso município, né? Gerando renda e emprego aí para o nosso município. Então, obrigado por tudo que você fez para o nosso município. E se Deus abençoar aí, que continue por muitos anos aí, construindo essa bela história de vida aí que você tem aí no nosso município. Hoje, conheço seus filhos, né, a Alana, o Murilo, o seu genro, né, que, na verdade, genro a gente não escolhe, né, Lídio? Então, cada um não é a gente que escolhe. Então, muito obrigado a todos. Tenham um bom dia aí, um ótimo final de ano, um ótimo Natal, um feliz ano novo aí. E viva Santa Cruz do Monte Castelo! Convidamos o vereador Edinaldo Honório da Silva, autor da proposição que homenageia a senhora Aparecida Zanqueta Meca, para fazer a entrega da placa e o uso da palavra. Convido o vereador Clebson Collor para assumir a cadeira de presidente para que eu use a palavra. Homenageada Aparecida Zanqueta Meca, vereador proponente Edinaldo Honório da Silva. Aparecida Zanqueta Meca, natural de Elisiário, estado de São Paulo, nascida aos 29 de setembro de 1936, filha de Antenor Zanqueta e Alba Mercante. Chegou em Santa Cruz de Monte Castelo em agosto de 1961. Trabalhou por 12 anos ajudando a cuidar do lar dos idosos junto com seu marido Leomar e Nilda Sanches. E durante 45 anos foi ministra da Eucaristia na Igreja Matriz Santa Cruz e ainda continua levando a comunhão ao lar dos idosos. Casou-se com Leomar Demétrio Meca no dia 2 de outubro de 1955. Dessa união tiveram 4 filhos: Sandra, Rudimar, Ounei e Claudinei. Tem 9 netos: Carlos Vitor, Leomar Emanuel, Luiz Paulo, Vanessa, Paulo Antônio, Bruna, Bárbara, João Henrique e Lígia. Tem 17 bisnetos: Lara, Otto, Elisa, Augusto, Lívia, Íris, Luiz Miguel, Ana, Sara, Samuel, Valentina, Heitor, Arthur, Felipe, Thomas, Júlia e mais um a caminho. Essa é a Aparecida Zanqueta Meca, que recebe hoje as homenagens da Câmara dos Vereadores. Bom dia a todos. Queria cumprimentar o presidente Klebs, cumprimentar o vereador Fernando, o Armando, Leandro, Márcio, Tiago, Evandro e o Antônio. Queria aqui cumprimentar a nossa tribuna de honra também, o Exídio, o Fran, nosso representante da Casa Civil aí, o pastor, Marina, a Kátia, a Michele, a primeira-dama. Cumprimentar o Caterine e a Cecília, o nosso representante a todos, secretário aí,
o Elton, nossa procuradora Adriana e nosso jurídico também, Roberval. Queria cumprimentar cada um dos homenageados aqui, o Nilson, o João, a minha querida homenageada, Dona Nena, o Carlos, o Zé Menina, o Lídio, a Dona Nena e o Paulo. Dona Irene, eu sei que enquanto estava falando de vocês aqui, estava passando um filme na cabeça de vocês. Vi Dona Irene muitas vezes se emocionando ali. Queria aqui cumprimentar a minha esposa, na qual eu tenho muito orgulho de ser o companheiro dela. Pessoa essa que está do meu lado nas horas felizes e nas horas tristes. Eu sei que eu passei pelo momento, eu estou aqui hoje com as graças de Deus, um milagre que Deus me deu, e com as orações de todo Monte Castelo, que todo mundo me conhece. Está aqui o Fran, que tanto o médico de Luanda, de Paranavaí, falou para ele que eu não voltava. Mas Deus é muito bom. Deus é bom e é maravilhoso. E eu lá na cama da UTI, passou um filme da minha vida várias vezes. E eu vi que tantas coisas eu poderia ter feito e não tinha feito. Principalmente casar com a minha esposa. Uma delas. E ali eu vi que a única coisa importante da vida da gente é Deus. Porque na situação que eu estava ali, podia ter o dinheiro que fosse, o dinheiro não resolvia. Foi Deus que me trouxe de volta. E desde aquele momento que eu saí de lá, que eu me recuperei, eu tenho tentado ser uma pessoa diferente. Tentado fazer aquelas coisas que eu vejo que tem que fazer, mas eu vou fazer, não vou deixar para depois. Porque Deus me deu uma oportunidade de estar fazendo as coisas que eu não tinha feito. Então, a cada um de nós tem que viver o momento, não deixar para amanhã. Eu, por exemplo, eu largava de ir na missa para fazer um churrasco. Não? Largava Deus para fazer um churrasco. Hoje não. Primeiramente é Deus na minha vida. Primeiramente é Deus na minha vida. Então, Ediano, agradeço a Deus todos os momentos por você estar ao meu lado e dando apoio à nossa família. Queria cumprimentar aqui o nosso prefeito, o William, na qual está fazendo um excelentíssimo trabalho, né, administrando o nosso município. Cada dia aprendendo mais, cada dia que a gente vai lá ele já está diferente, entendeu? Porque sabe que a parte da política não é fácil, né? E o William era secretário, mas a parte da política mesmo ele não fazia tanto, mas aprendeu rápido. Monte Castelo está na mão de uma pessoa muito honrada e que se preocupa com o futuro de Monte Castelo. Obrigado, prefeito. Em nome de toda a população, te agradeço. Falar da minha homenageada. Vocês podem ver que ela está ali hoje nos 30. Você vê a dona Nena, 89 anos, dona Nena? 89 anos. Toda semana a dona Nena vai lá na manicure, lá de perto de casa, fazer as unhas, se enfeitar. Uma pessoa que cuida de si e cuida da sua família. Eu moro lá perto da dona Nena, quando os netos vem todo mundo, os bisnetos. É uma coisa mais linda de ver. Como dona Nena uniu essa família, ela é a matriarca, é a rainha dessa família, e eu tenho certeza que todos escutam ela. Dona Nena, me sinto muito honrado de estar homenageando a senhora. E homenageando a senhora, eu homenageio a toda Santa Cruz de Monte Castelo pelo trabalho que a senhora fez no nosso município e continuará fazendo. Muito obrigado de coração. Tá? Que Deus abençoe a senhora e toda a sua família. E a todos os homenageados. Hoje estamos aqui sentindo muito honrado por vocês, que vocês
ajudou e está ajudando a construir a nossa cidade. Quero agradecer também os colaboradores dessa Casa de Lei, o Deusdete, a Rose, o Paulo, o Guga, a Luciana, o doutor Rodrigo. Essas pessoas estão por trás. Essa sessão só é bonita assim porque eles que fazem. Muito obrigado de coração. E aos senhores vereadores, agradeço a cada um de vocês de ter me confiado a presidência dessa Casa de Lei. Eu sei que eu sozinho não faço nada, mas com a ajuda de vocês, a gente fazendo muito. Meu muito obrigado. E quero agradecer este Monte Castelo maravilhoso, essa cidade que eu escolhi desde 72 para estar morando. Me sinto muito honrado ser o morador de Santa Cruz de Monte Castelo. Então, parabéns, Santa Cruz de Monte Castelo, pelos seus 70 anos. E quero desejar a cada um de vocês um santo abençoado Natal e um feliz Ano Novo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Convido o vereador Edinaldo Honório da Silva para reassumir suas funções de presidente dessa Casa de Leis. Convido o homenageado Elídio Prieto para fazer o uso da palavra. Primeiramente, agradecer ao vereador Clebinho, que fez o convite, onde fiquei muito surpreso. Agradecer ao prefeito William, a primeira-dama Michele, a Câmara de Vereadores, a minha família aqui está, e todos os demais presentes. Obrigado, Clebinho. Convido Francisco Antônio Boni para fazer o uso da palavra. Eu sempre falava depois de Zé Maria, depois do William, mas depois do meu sogro é a primeira vez. Pessoal, bom dia. Todos vocês. Primeiro, viu, Bola? Eu ia vir com a camisa verde hoje, verdade. Mas eu acordei de manhã e falei, acho que não vou colocar, não. Né, para os palmeirenses não relembrar. Mas não fiquem tristes que o Corinthians tem 2 Mundial com a Libertadores só. Então a Libertadores não é tão importante assim, né, Bola? Mas, gente, olha, primeiro fazer um cumprimento todo especial aqui ao prefeito William, juntamente com a sua esposa, a Michele. E eu até vi, William, eu quero repetir aqui o que eu falei lá na São Esmeralda semana passada, né? Que nós entregamos uma revitalização de um ginásio. Eu tenho andado muito o estado do Paraná, já passei por 125 cidades esse ano, e por ser ex-prefeito, né, as pessoas perguntam, como que está lá o novo prefeito da cidade? E eu tenho dito, né, olha, está trabalhando da forma que se comprometeu com o município, responsável, honesto, transparente, conduzindo aquilo que já estava em andamento e buscando novas coisas para a cidade, porque a cidade é uma constante transformação, né? Todos os dias tem demandas novas. Então, o William, junto com a Anacleto, junto com toda a sua equipe, tem conduzido o município dessa forma. Ninguém é igual a ninguém, e graças a Deus que Deus deu, né, um dom diferente para cada ser humano. Então, ele está conduzindo do seu jeito e está indo muito bem. Que Deus continue abençoando você, te dando sabedoria, saúde, discernimento e muita vontade de trabalhar pelo município. Fazer uma saudação especial aqui a todos os vereadores, o Fernando, o Armando, o Leandro,
o Clebinho, que homenageou meu sogro, porque a filha dele trabalha lá, viu? Deixar bem claro isso aí, né, Clebinho? Ao presidente, ao Edinaldo, ligava para o médico todo dia, uns par de batida de joelho no chão para Deus recuperar ele, voltou, casou e não me convidou. Márcio Alessandro, meu primo, Tiago Messi, meu amigo, o Evandro, o Marquinhos Antônio. Saudação toda especial aqui a cada um de vocês, com uma diferença, a minha família, minha esposa, meus filhos, meu irmão, cunhado, sogro, sogra, a Janda, que foi vereadora aqui no município, ao Antônio, meu grande companheiro, mas companheiro azul, viu, Antônio? E o Antônio que me deu uma homenagem também, acho que uns 10 anos atrás, né, Antônio? Era vereador, me homenageou aqui também. Toda a tribuna aqui, em nome do pastor Moisés, sua bênção, pastor, e que Deus abençoe. Pessoal, dizer o seguinte para vocês. Ninguém constrói uma cidade de 70 anos, né, professor Luiz? Sozinho. É a muitas mãos. E hoje nós temos a alegria de ver o nosso município completar 70 anos. E o mais importante de tudo é assim, completar 70 anos num ambiente bom, né? Num ambiente positivo, uma cidade gostosa de se viver, segura, se desenvolvendo, saúde, né? Bem atendida. É claro que diariamente tem os seus contratempos, é normal. Educação evoluindo bem, né? Expandindo em todos os setores, crescendo. Nós passamos 50 anos perdendo habitantes. E em 2022, no último censo, depois de 50 anos, nós voltamos a crescer, né? Mas crescemos sem perder a nossa essência. E o principal de tudo, o ambiente político, né? Claro que existem as divergências na eleição, mas o ambiente político, Câmara responsável, gestão responsável, uma cidade gostosa de se viver. Então a gente chega aos 70 anos, né, realmente com uma cidade gostosa de se viver. E eu fico muito feliz de poder ter feito parte, né, dessa história de Monte Castelo, que não é de hoje. Há algum tempo já, graças a Deus, a gente vem podendo dar nossa contribuição para o município. E nessa data tão especial, como são feitos todos os anos pela Câmara de Vereadores, pessoas aqui são homenageadas. E olha, eu sempre digo o seguinte, são homenageadas não foi porque fizeram nenhuma invenção, não foi porque fizeram algo de extraordinário fora do comum. É porque no seu dia a dia fazem o simples e o normal. Olha só que interessante, hein? O simples e o normal, que está tão carente nos dias de hoje, né? Da gente fazer o simples e o normal. Todos os domingos, isso eu já faço há 10 anos, eu gosto de compartilhar com os meus amigos a foto com a minha família. E vocês não têm ideia quantas pessoas que eu encontro no Paraná fora e vêm me agradecer por compartilhar a foto da minha família no domingo. Uma coisa tão normal, tão natural, tão simples. E essas pessoas aqui fizeram o lado simples da vida, mas se dedicaram na missão que escolheram de vida, né? Todos aqui já narrados pelos homenageados, o Nilson, né? O João foi meu professor, hoje é professor do meu filho, a dona Nena, o Carlinhos, o Zé Menina, o Lídio, que de meu amigo depois virou meu sogro. E Lu, depois você edita esse texto aí, viu? Faltou colocar que é sogro do Fran e da Maísa, né, Maísa? A dona Irene, né? O Paulo, e a gente vai ficando velho, é difícil, né? O João era meu treinador, eu parei de jogar, agora o Paulo é meu fisioterapeuta. Vai ficando velho é um problema, viu? Né? Mas parabéns a todos vocês e parabéns aos familiares de vocês, né? Ninguém chega no momento desse sozinho. Eu tenho certeza que a família de vocês foram essencial e são essenciais para você estar vivendo esse momento aqui hoje. Né, gente? No mais, que Deus abençoe infinitamente a cada um de vocês. Eu quero deixar um abraço muito especial aqui também, viu, William, Nadinho, do nosso deputado federal Giacobo, né? Recebam os parabéns pelo município. Um abraço todo especial, uma saudação toda especial também ao nosso governador Ratinho Júnior. Eu hoje sou funcionário do Ratinho, né? Trabalho, estou na Casa Civil, né? Então deixar o abraço dessas pessoas também que têm ajudado a contribuir com a história do nosso município. E no mais, gente, desejar a todos vocês um Natal abençoado por Deus e um 2026 de realizações.
eu terei em 2026 o maior desafio da minha vida. Desafio político, desafio pessoal, mas eu tenho a certeza absoluta e em Deus que nós vamos vencer. E eu desejo também que cada um de vocês, o desafio que vocês tiverem no ano que vem, que vocês vençam com a graça de Deus e com a bênção das pessoas que estão lá de vocês. Que Deus abençoe a cada um e viva Monte Castelo! Convido o pastor Moisés Ambrósio da Rocha para fazer o uso da palavra. Bom dia a todos, a paz de Jesus Cristo esteja na vida de cada um aqui nesta manhã. Nós cumprimentamos aqui o presidente desta casa, vereador Enadinho, e cumprimentamos aqui todos os demais vereadores. Queremos dizer para vocês que vocês estão em nossas orações, nós oramos sempre por vocês para que Deus esteja vos iluminando. E cumprimentamos também ao nosso prefeito William, e também está em nossas orações. Pedimos sempre a Deus para que Deus esteja lhe abençoando em esta missão, que é uma missão árdua, mas nós somos sabedores de que Deus, Ele nos escolhe para uma missão determinada e Ele nos ajuda para que nós tenhamos a condição de obter sucesso. Nós cumprimentamos aqui ao ex-prefeito Framboni, nosso futuro deputado estadual. Deus abençoe a tua vida. Cumprimentamos aqui também o professor Exídio. E uma coisa que nós precisamos ser gratos. Primeiro a família e depois eu vejo a questão dos professores. E se nós não tivéssemos os professores, nós não teríamos a condição de estar aqui aonde nós estamos. Estamos aqui em Santa Cruz do Monte Castelo, pastoreando uma das igrejas evangélicas de nossa cidade. Nós temos aí a formação em teologia e para isso nós tivemos aí vários professores. É um trabalho que é feito com dedicação e também com amor. Precisa ter amor no coração para ser um professor. Da mesma forma também para ser um bom político, precisa ter amor no coração, que é fazer o trabalho para o bem do próximo. E a melhor coisa que se tem a ser feito é estar investindo em pessoas. Quando nós temos a condição de fazer o bem e estar fazendo o bem para as pessoas. Isto aí marca a vida, tanto daquele que recebe a obra boa que nós fizemos e também aquele que está fazendo aquilo que é bom. Isto marca a vida. Parabenizar aqui os homenageados e coisa linda quando a gente vê o pouco da história sendo contada de cada um de vocês. A bênção de Jesus Cristo continue sendo derramada sobre as vossas vidas, que vocês possam continuar sendo essas pessoas aí maravilhosas e voltadas para poder estar fazendo o bem às demais pessoas. Santa Cruz do Monte Castelo é a terra natal de minha esposa. Ela é natural de Santa Cruz do Monte Castelo. Passou-se muitos anos e nós estamos aqui. Nós somos natural de Luanda, mas vivemos aqui por Ivaína, Santa Esmeralda. Depois a gente foi embora do município e voltamos aqui em 2017. Então, nós gostamos desta cidade, amamos este povo, um povo que, na sua grande maioria, é um povo cristão, e nós louvamos a Deus
por isto, e nós não estamos na questão do nosso trabalho olhando a específico um grupo fechado, mas quando a gente está fazendo o trabalho que é designado para nós fazer, a gente está olhando para todas as pessoas. E nós sempre pedimos ao Senhor, nosso Deus, através das nossas orações, que Ele continue guardando a nossa cidade, que a mão poderosa do Senhor esteja nos guardando e também nos abençoando, porque nós lutamos, trabalhamos para as conquistas da vida, mas uma coisa é certa, nós não chegaremos a lugar nenhum se a mão de Deus não estiver estendida sobre nós para nos abençoar. Se a mão de Deus não estiver estendida sobre a nossa cidade para estar nos guardando. Nós temos aí esses homens que trabalham em prol da nossa cidade, sempre no propósito para melhorar a mesma, quanto tantos outros já trabalharam para poder chegar até aqui, são 70 anos. Mas uma coisa eu estou certo, de que em todo este tempo a mão de Deus esteve estendida sobre a cidade para estar abençoando a vida de todos, porque o nosso povo é um povo de fé, é um povo que acredita em Deus, é um povo que busca Deus e é um povo lutador e trabalhador. E esta gente, a gente percebe pela Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que Deus abençoa a vida do povo que assim procede. Aqueles que esforçam, a bênção de Deus estará alcançando sempre as vossas vidas. Deus alcance com a sua bênção a vida de todos vocês, como todas as autoridades que aqui estão nesta tribuna de honra, todas as pessoas aqui, a bênção do Senhor nosso Deus esteja sobre a vida de todos e a nossa cidade permaneça sendo guardada, protegida e abençoada pela pessoa do Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra. A paz de Cristo Jesus continue com todos vocês e viva Santa Cruz de Monte Castelo. Convido o prefeito municipal, William César Viega, para fazer o uso da palavra. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus, pedir a intercessão dele, agradecer a Deus por tudo aquilo que vem acontecendo na nossa vida, por esse ano que tá se encerrando. Agradecer a Deus pelo nosso município, pelos 70 anos de nosso município. Pedir a Deus sempre proteção, sabedoria e discernimento, para que a gente possa escrever a nossa história e também na história de Santa Cruz do Monte Castelo. Quero cumprimentar aqui o presidente da Câmara, o Nadinho, em nome dele, cumprimento todos os vereadores, o Fernando, o Bola, o Clebinho, o Márcio, o Tiago, Evandro, Marco Antônio, comentar a minha esposa, a primeira-dama Carla Michele, comentar os meus filhos que estão aí também, o Felipe e o Matheus, comenta aqui o Frambone, hoje assessor da Casa Civil, representante do deputado Jacobo, meu padrinho político. Se eu estou aqui hoje, devo muito a ele isso. Ele foi a pessoa que acreditou no meu potencial, acreditou que tinha que ser eu, e ele colocou a mão e a gente está aqui. Obrigado, Fran, Deus te abençoe. Santa Cruz do Monte Castelo agradece pela grande contribuição que você, ao longo da sua vida, deu aqui para essa cidade, tanto que contribuiu para o desenvolvimento de Santa Cruz do Monte Castelo. Eu tenho certeza, seu nome está gravado na história, como um dos grandes aqui de Santa Cruz do Monte Castelo. Então, parabéns, e que Deus abençoe, que Deus ilumine essa sua nova trajetória, que dê tudo certo na sua vida, e a gente vai estar aqui ao seu lado, trabalhando para que isso possa efetivamente acontecer. Quero aqui cumprimentar todos ali da tribuna, cumprimentando o Exídio, cumprimentar todos aqui, o pastor, enfim, todo mundo ali da tribuna.
quero cumprimentar os servidores municipais, né, cumprimentar aqui meus secretários presentes, o Elton, né, o Antônio, a Michele, que acho que eles que estão aqui, o Emerson, né, enfim, toda a equipe, a Ana Maria que está ali, a Amanda, enfim, todos os servidores municipais que vêm ajudando, né, o prefeito William a trabalhar durante todo esse ano, buscando sempre o melhor, trabalhar com seriedade, honestidade, comprometimento, para que as coisas possam acontecer. Os servidores aqui da Câmara Municipal, né, todos eles, Deusdete está aqui, a Luciana, o Rodrigo, enfim, o Paulo, todos aqui que, igual o Nadim falou, né, trabalham para que esse momento possa estar acontecendo. Quero aqui, é uma honra muito grande estar aqui nessa sessão solene, celebrando mais um ano de emancipação política e administrativa do nosso município. Uma data que nos convida a olhar para a nossa história, reconhecer o esforço de quem veio antes de nós e renovar o compromisso com o futuro da nossa cidade. Quero parabenizar a Câmara Municipal pela homenagem prestada aos cidadãos que contribuíram de forma tão significativa para o desenvolvimento de Santa Cruz do Monte Castelo. Cada homenageado aqui representa dedicação, trabalho e amor por nossa terra. Cada um de vocês aqui hoje contribuíram muito para essa história, cada um da sua forma, cada um da sua maneira de ser, né? Alguns no comércio, outros na agricultura, outros, né, fazendo um pouco de cada coisa, mas cada um contribuiu para a formação familiar, contribuiu para enfim, para a história do município. O Nilson, o João, um excelente treinador de futebol. Não dá para, né, João, não dá para pensar no Esportes Monte Castelo sem falar no João Fernandes, né? Há tanto tempo, esse ano já recebeu diversas homenagens, muito merecida. Então, João, parabéns por tudo aquilo que você faz. Igual o Bola disse muito bem, não formador só de atletas, né, mas formador de homens, formador de pessoas decentes. Então, parabéns pelo trabalho. Obrigado por você estar junto com nós aí nessa administração, dando continuidade a esse trabalho tão bonito que você faz. O Nilson, né, grande pessoa, fez umas mudanças para mim, né, Nilson, também, né? Mas empresário, né, igual o Evandro disse, empresário da cidade, contribui muito para a geração de emprego e renda lá atrás do nosso município. Então, parabéns, Nilson, parabéns pela sua família, parabéns por tudo. O seu Carlos, que eu trabalhei de seu Carlos, né, seu Carlos, acho que uns 12 anos, né, o senhor aposentou em 2017, 2018, 2021, então trabalhei por 12 anos com o seu Carlos, sempre um servidor público exemplar, cuidadoso, sempre lá na saúde, atendendo as pessoas com muito carinho, muito respeito com as pessoas, né, e cuidando sempre muito bem do patrimônio público, dos carros que ele trabalhava. Então, uma pessoa exemplar. Parabéns, seu Carlos. Seu Zé Menina, lá da Vila Rural, né, seu Zé? Contato com o seu Zé há algum tempo já aí, sempre fornecendo lá, hoje agricultor, lá na Vila Rural, né, seu Zé? Trabalhando, sempre fornecendo lá para a prefeitura, lá, contribuindo com a merenda escolar, ex-servidor público, uma pessoa também de muita contribuição para a história do nosso município. O Lídio, sempre presente aí nas atividades do município, além de comerciante, pecuarista também, Lídio. Então, sou ministro da Eucaristia juntamente com o Lídio. Então, faz um trabalho muito bacana, muito lindo, Lídio. Parabéns, muito merecido. Dona Irene, ex-servidora, ex-agricultora, uma pessoa de muita valia. Muito obrigado por tudo que a senhora fez por nossa cidade, Dona Irene. Acho que eu não estudei na época da senhora, não é da minha época, mas a gente ouve falar muito bem, então parabéns mesmo, tá? Paulo, grande pessoa também, né, sempre presente aí, né, Paulo? Além de empresário, é prestador de serviço do município, sempre atendendo os nossos pacientes com muito carinho, né, uma história linda de vida de família, né, igual o Marco Antônio disse, né, um pai exemplar que sempre, né, ex-vereador, né, então, parabéns, Paulo, por tudo, parabéns pela sua família. Dona Nena também,
fui ministro da Eucaristia com ela, né? Eu ganhei a teca dela para levar Eucaristia, né, dona Nena? A senhora lembra? Quando eu comecei, a senhora me deu a teca e para me levar a nossa comunhão aos enfermos. Então, gente, quero parabenizar cada um de vocês, dizer que sai a história de Monte Castelo. Se Monte Castelo hoje está completando 70 anos, uma cidade em pleno desenvolvimento, uma cidade organizada, hospitaleira, isso hoje está acontecendo, graças à contribuição de cada um de vocês. Então, parabéns de coração a cada um de vocês, parabéns pela linda história de vida que vocês têm, parabéns pelas suas famílias, e que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Ademais, gente, eu quero desejar a vocês tudo de bom na vida de vocês, para que a gente possa ter um final de ano repleto de realizações, de conquistas, felicidades, para que a gente possa renovar nossas energias, para que no próximo ano a gente possa continuar o trabalho. Deus abençoe cada um de vocês e que Santa Cruz de Monte Castelo continue essa cidade abençoada por Deus, né, com essa parceria da administração municipal, da Câmara de Vereadores, né, sempre trabalhando em conjunto, sempre de mãos dadas, sempre procurando o melhor. Aqui em Monte Castelo não existe essa vaidade, e graças a essa pacificação política que tem, né, a gente trabalha junto, a gente trabalha conversando, discutindo, né, Nadinha? A gente sempre está em conversa, sempre procurando tomar as melhores decisões para que a nossa cidade possa se fortalecer ainda mais. Então, obrigado a cada um de vocês, Deus abençoe, e que Santa Cruz de Monte Castelo seja uma cidade repleta de realizações, e viva Santa Cruz de Monte Castelo! Mais uma vez, quero agradecer a presença de todos vocês neste ato cívico de homenagem às pessoas do nosso município. Agradeço a presença de todos. Em nome de Deus, declaro encerrada essa sessão solene.